licenciatura em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp FCT, e ganhadora do prêmio Lavoisier pela CRQ 4, assim que fala, CIBS, é o IV, né? Em 2010. Quarta região. Quarta região, 2010. Mestrado em Química pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, o IBILCE/Unesp, em 2013, sob orientação do professor Dr. Marcos F.S. Teixeira. Realizou o doutorado em Ciências dos Materiais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Materiais, pós-mate aqui na Unesp, sob orientação do professor Dr. Carlos José Leopoldo Constantino, na FTC Unesp, e com orientação do professor Dr. Frank N. Crespillo, IQSC da USP, com período de sanduíche no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, sob supervisão do professor Christopher M. A. Brett. Assim que fala? Sim. Okay. Atualmente realiza pós-doutorado na FTC Unesp sob supervisão do professor Dr. Carlos José Constantino. Possui experiência na área de ciências dos materiais, espectroscopia, eletroquímica e eletroanalítica, com ênfase em caracterização e desenvolvimento de filmes finos e nanomateriais para aplicação como sensores por eletroquímica e espectroscopia, Raman e absorção. Então, novamente aqui, em nome da comissão, eu agradeço pela presença. E sobre o minicurso, Cibs, uma dúvida assim, você quer que dá um intervalo no meio? Como é que você acha melhor? Vamos ver conforme a galera vai seguindo, aí a gente vai conversando, que vai ser um minicurso bem interativo, eu espero. Aí a gente vai conversando. Se todo mundo estiver cansado, a gente dá uma pausa, tá? Tranquilo. E uma última coisa em relação a eventuais dúvidas. Prefere que para na hora? Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir? Não, tem que ser na hora, porque eu vou, a não ser que não seja sobre aquilo que a gente está vendo. Se for curiosidade de outras coisas, pode deixar para o final. Mas assim, como vai ser bem interativo, eu vou estar fazendo os gráficos na hora. Se surgir uma dúvida daquilo que eu estou fazendo, pode perguntar. Não deixe para depois não, que senão até esqueço o que eu estava explicando, tá? Beleza. Então, obrigado. Passo a palavra aqui para você. Então, por favor, conduza da maneira que achar melhor. Obrigada. Eu preciso uma coisa, mudar o meu texto do Lattes, porque todo mundo engasga no meu texto do Lattes. Aquelas palavras espectroscopia, né? Fica parecendo que eu faço um bicho de... né? Vou que eu mudar lá. Tô um pouquinho nervoso. Fiquei um pouco nervoso, assim, em situações normais de temperatura e pressão, lia tranquilo, né? Mas não é a primeira vez que acontece isso. Só tô tentando descontrair aqui, tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma apresentação rápida do que a gente vai ver e depois a gente já vai partir para a parte prática, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Aí vocês me falam se está aparecendo. Ok, está aparecendo. O som tá bom, luz, tudo, né? Qualquer tudo coisa, okay. Ó, como eu não tô vendo, vou deixar o WhatsApp aqui, abertinho. Brito, você me dá um help aí, tá? Beleza. Então, eu vim falar sobre o Orange Lab. Infelizmente, o Orange não é uma ferramenta gratuita, né? Ele fala infelizmente porque muitos estudantes precisam dele, mas é um bom investimento. Eu não sei qual é a unidade, porque conforme vai avançando as versões, as anteriores vão ficando disponibilizadas, né, para download. Hoje já tem a versão 2020, que eles vão atualizando as ferramentas. Eu vou trabalhar com a 8.5, que eu acho que é a mais fácil de encontrar para download. Para download agora, né? Então, quem tiver versões anteriores, pode ser que alguma coisa que eu vou explicar aqui não esteja disponível no Orange, que vocês têm, sabe? Por exemplo, eu comecei lá na minha graduação com o Orange 6.0. As ferramentas que hoje eu utilizo no 8.5 já não tem na versão 6.0. Ele foi evoluindo muito, então pode ser essa a diferença se vocês estiverem com outras versões, tá bom? Cibele, estão perguntando aqui se existe algum aplicativo similar no Android para quem só usa tablet.
Você sabe Não dizer? sei te responder, mas assim, muita coisa que a gente faz aqui, o Excel faz também. O básico, vamos dizer assim, a linha básica. O Excel do Office faz. Então, como mais o Orange é uma ferramenta para Windows, eu acho que o Mac também aceita. Agora, para tablet, eu não sei, tá? Juro que eu não sei, nunca tentei. Ai, gente, mas posso investigar para ver se eu acho, tá? Então, assim, ó, essa foto aqui é do meu dia a dia. Tem um Orange aberto aqui, Orange outro aberto aqui. Então, é uma ferramenta que eu uso desde a época da graduação. É uma das que eu mais utilizo na minha pesquisa, relatório de graduação, em trabalho escolar, apresentação que eu faço. O Orange é um companheiro. Não sei tudo do Orange, principalmente porque ele tem muita função de matriz, matemática, função. Então, eu vou estar mostrando aqui o que eu sei para vocês, tá? E o bom é que no YouTube tem o canal do Orange Lab e lá explica tudo. Eles têm muitos vídeos explicativos, só que são todos em inglês. Eu não consegui achar nenhum vídeo bom com a explicação em português. A maioria oficial, e aí tem uns inglês indianos, assim, que é bem mais difícil de. Eles falam muito rápido. Mas lá no YouTube a gente consegue colocar legenda, consegue diminuir a velocidade da fala, então dá para acompanhar, tá? Então, eu indico o canal do Orange Lab para vocês estarem aprofundando em algum tipo específico de gráfico que vocês queiram trabalhar. Conforme for aparecendo perguntas, vocês vão me lendo para mim, tá? Então, eu mandei um formulário até ontem à noite, 43 pessoas responderam. Não sei se todas estão aqui, se mais estão, enfim. Qual era o nível esperado, né? Então, a maioria aqui, 44%, falou o nível básico, que é o que eu pretendo abordar principalmente com vocês. Intermediário deu uma porcentagem alta também. E o avançado. Então, se der tempo, a gente vai para alguns itens que eu considero avançado. Pode ser para quem é especialista não seja tão avançado assim, mas no meu ponto de vista, tá? E o acesso, né, no minicurso, 90% falaram que teria o acesso até o dia do minicurso, mas igual eu falei no começo, não é obrigatório. Quem quiser acompanhar, quem não quiser, é porque vai ter que dividir a tela, né, o que eu estou fazendo e vocês fazerem junto, às vezes fica ruim, então vocês fiquem à vontade de escolher a melhor forma de aprender do lado aí. Se estivesse presencial, eu gostaria que todos estivessem com o Orange aberto, né, mas no online, assim, fica um pouco complicado. Então, eu deixei uma pergunta também, né? O que vocês gostariam de aprender? Sim, gráficos, né? Eu coloquei porque eu achei engraçado. Não, lógico, a gente vai aprender gráficos, né? E alguns aqui, né? Ajuste de curva, de dados experimentais, saber os fittings, né? Se realmente é uma reta, se é um exponencial. Plotar várias curvas no mesmo gráfico. Isso daqui é super importante quando a gente está fazendo os relatórios. Aprender para salvar. Então, tudo isso que vocês falarem aqui, eu tentei abordar, tá? O gráfico de barras. E esses gráficos de pizzas aqui, vocês acham que foram feitos no Orange ou não? Pode falar, gente, que eu não tô lendo. Acho que sim. Eu também acho que foi. Então, tá vendo que tem transparência, tem profundidade, você consegue fazer com a bordinha branca, com a bordinha preta, né? Eu usei umas cores, por causa do fundo preto, umas cores mais chamativas, mas você pode colocar de uma forma mais simples. Então, aqui, o primeiro, acho que o que eu queria concluir com vocês aqui, independente né, dentro dessas 3 horas, é mais o conhecimento do Orange, englobando tudo isso daqui, a edição gráfica, que é mais para você deixar o layout mais bonitinho, né? Para não ficar aqueles gráficos simples, para você dar o seu toque, porque você pode trocar tipo de letra, você pode fechar, abrir gráfico, colocar tamanhos diferentes, você pode customizar o seu gráfico aí de várias formas. Essa parte aqui, para quem trabalha na área de exatas, eu acho que é super importante também, que é os ajustes lineares, os ajustes não lineares e algumas funções que eu sei usar. E, se der tempo, eu vou ensinar a fazer esses tipos de gráfico aqui em 3D, manipulação de imagens no Orange e visualização de mais opções. Então, só um exemplo, assim, ó, vou ensinar vocês a fazer esse tipo de gráfico, tá? Ó. Não, brincadeira, esse tipo de gráfico assim eu não quero.
daí, né? Tudo emendado, aberto, sem nenhum estilo. O básico que eu quero que vocês aprendam aqui hoje é esse. Esse vai ser o básico que eu considero básico. Né? Então, você tem o João aí, eu deixei aqui o Tihan de homenagem para ele, que ele trabalha com essa molécula. Então, aí a gente tem esses outros tipos. A gente vai passar aqui por intermediário. E aí, quem gosta assim, né, pode colocar o fundo preto numa apresentação, não necessariamente num relatório. E o avançado que eu falo são mais em escala 3D, em 3 dimensões, e até manipulação de imagens. A gente tem uma imagem de microscopia, a gente consegue fazer em relevo aqui, em superfície 3D. Fica bem bacana, tá bom? Então, as dúvidas podem ser, igual eu falei, durante, tá? Vou até parar a apresentação aqui. Quem já tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque eu já vou começar a entrar no Orange agora. Gente, alguma coisa caiu no meu olho. Só um minutinho. A pessoa põe lente de contato azul, ó, mentira. Aí fica assim, brincadeira. Ninguém tem dúvida até agora? Não. Ai, gente, falam comigo. Vamos quebrar essa vergonha aí, vamos conversando, porque se falar pro computador é muito ruim. Então, eu vou compartilhar agora o Orange. Eu vou compartilhar a tela, porque quando eu compartilho só uma janela e compartilho o Orange, todas aquelas janelas secundárias que abrem não aparecem. Então, eu vou ter que compartilhar a tela inteira de novo com vocês. E aí, vocês me falam se vocês estão vendo o Orange inteiro. Sim. Uma tabela aqui, tudo certinho? Sibeli, só Pode falar. afirmando aqui, o Orange, essa versão, ela é paga, né? Ou não? A gente vai gravar isso, né? Ela é paga, ela é paga. Mas, A gente não depois... incentiva nenhuma pirataria, gente. Não, ela é paga, tá? Algumas versões mais antigas, a 6, você consegue encontrar sem ser paga, tá? Ou depois vocês editam um vídeo aí, gente. Brincadeira. Ai, o que eu ia falar? Então, quando você inicia o Orange, ele pode não, quando você instala ele pela primeira vez, ele pode não ser essa aparência, por exemplo, ele pode não ter nada aqui, né? Não, já começar sem nada. Essas barras de ferramentas podem ser diferentes também. Então, como que a gente vai solucionar isso? Você pode vir aqui em View, Toolbars, e aí você escolhe o que você quer que apareça. Então, vamos colocar um que não está ticado aqui, tá vendo? Ele vai aparecendo, ó. São as funções que você pode deixar já na sua tela inicial aqui, aquelas que você mais usa. A versão que eu tenho tá toda em inglês, mas é super intuitivo o Orange, assim. Mesmo que você não saiba inglês, ele é bem intuitivo e é por isso que eu gosto muito dele. Então, na hora de começar um projeto, vamos começar um projeto do zero. Primeira coisa que para fazer um gráfico a gente precisa de uma tabela. Então você pode colocar um new project, só que ele vai abrir tudo isso aqui de novo, ou simplesmente adicionar uma tabela, né? New workbook, work de trabalhar e ele chama de book essa tabela, ok? Então aparece a tabelinha aqui. O Orange ele tem quando você clica demais, pelo menos no meu computador, ele costuma fechar e você perder, assim, né? Então, sempre salva já o arquivo. Então, se você já tiver iniciado o Save Project, ou Save como, salvar como, aí ele abriu aqui. Eu vou colocar na minha área de trabalho, que tá, nossa, uma loucura. Teste, semana da física. Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, vocês podem pausar, tá? Versão 1, vamos supor. Salvei. Ele já aparece o nome aqui em cima, ó. Né? O nome do... Você pode dar zoom na tabela,
Você pode tirar o zoom simplesmente apertando o Ctrl e o Scroll do seu mouse. Uma coisa que eu gosto no Orange é trabalhar com o mouse. O mouse do notebook, o touch, você perde muita sensibilidade, assim. Eu prefiro o mouse normal mesmo para estar trabalhando com o software. Mas é gosto, né? E aqui esse folder, ó, é primeira coluninha que a gente trabalhou aqui dentro desse daqui. Então, folder 1. Eu tenho o relatório 1, relatório 2, relatório 3. Eu quero que em cada relatório fica numa pastinha separada. Você pode salvar várias vezes o arquivo, vim aqui salvar como salvar outro arquivo, ou simplesmente você clica com o direito, nova pasta, e aí você cria duas pastas dentro. Nessa a gente não criou nada ainda, tá vazia. Nessa aqui a gente já tinha criado aquela primeira tabela, tá? Então, dentro dessa daqui, eu fiz nesse relatório 1, eu fiz experimento de cinética e de mecânica. Aí você pode vir aqui, criar outro dentro e salvar separadamente os arquivos, tá? Eu só vou deletar essa daqui porque a gente não vai usar. Mesma coisa. Não quero mais, deleto. Ok. Quero renomear. Aí você vem com o direito aqui, ó, rename. Você pode renomear. Aí você coloca teste 1. O nome que você quer. E aqui na segunda, teste 2. Tá? E aí a gente precisa conhecer as ferramentas básicas que aparecem aqui, ó. Então, você pode abrir um arquivo que já está feito, né? Então, esse daqui você vai... Perdão. Ele já abriu aqui outra pasta, né, com um arquivo. Aí lá dentro você consegue criar outra tabela. Aqui vai criando as tabelas, ó, quantas tabelas você quiser. Esse daqui você consegue criar um Excel aqui dentro. Para quem gosta de trabalhar com Excel, ele abre a extensão do Excel aqui dentro, tá vendo? É o próprio Excel, igualzinho, né? Então, você consegue aí estar trabalhando com ele. Deletei o Excel, aí ele sempre esse espaço. Vou deletar isso aqui também, não vai ficar muita coisa. Tinha muita tabela dentro. E aí, se você colocar o mouse em cima, ele vai te mostrar quais são as funções, né? Então, esse daqui é abrir um arquivo, ele vai te dar lá as opções para você tá trazendo. Para salvar direto, então, ao invés de você ir lá em File, Save, você pode vir aqui no disquete. Gente, alguém conhece disquete? Ou é só eu que já usei disquete na vida? Eu já vi já, mas nunca usei. Eu cheguei a usar. Então, Eu já usei também, hein? Até hoje, ó, os programas ainda colocam disquete como salvar, né? Eles não mudaram o ícone ainda, então. E aí, as outras funções a gente vai aprender. Tá vendo que elas estão todas cinzas, né? Elas só vão ficar ativas quando a gente tiver os dados na tabela. Alguém tem dúvida até aqui? Bom, vou considerar o silêncio como não, hein? Essas partes aqui que aparecem View, Tools, Windows, cada vez que você muda, tá vendo que agora eu fui para a tabela, apareceu mais? Então, não dá para fixar isso daqui. Ele só vai aparecer as opções de acordo com a página que você tá, né? Então, aqui aparece menos. Aí, dentro lá onde já tem a tabela, aparece mais opções, que é de acordo porque, por exemplo, coluna, worksheet, só vai funcionar dentro da tabela e não dentro da pasta. Então, Você ele é vê? meio inteligente. Oi? Teria como você aumentar a resolução do computador por enquanto? Porque o pessoal tá falando que eles não estão conseguindo enxergar as ferramentas lá em cima. Aí eu não sei se eu vou conseguir, porque já tá no máximo, sabe? Não sei se deixar assim. A coisa coloca para apresentar só o Orange. Mas eu não, se eu colocar para apresentar só o Origin, quando eu fizer alguma coisa do tipo, quer ver, que abre uma segunda, Ah, sim. quando eu abro uma segunda janela, que sempre quando a gente vai plotar, por exemplo, um gráfico, ele vai abrir uma segunda janela. Aí na hora que ele abre a segunda janela, eu não consigo. Como que eu faço para aumentar a fonte do tamanho do PC?
Alguém tá falando. Alguém sabe, gente? Eu não sei. Me ajuda. Aqui no meu computador eu consigo dar um zoom, aí eu aumento a tela da Cibele, aí eu consigo ver, não sei se... Cibs, Como se você... você pesquisar na lupa ali, fonte, aparece as configurações de fonte. Fonte. Aí tem Você as também pode configurações. segurar o CTRL e rolar a bolinha do mouse, ele aumenta o zoom. Ele só aumenta a tabela, ó, quando eu faço isso. Fontes disponíveis, é onde que eu vou agora? Tamanho? Fontes. É aqui, ô, Tati? Eu acho que era a Isa que tava falando. Parecia a Tati. Sou eu. Mas Vozinha eu acho que é parecida. por aí, Cibs. Deixa eu ver. Ó, o Ctrl mais, deixa eu ver, Ctrl mais, não vai. No Orange não vai. Digita aumentar tamanho da fonte. Aumentar tamanho da fonte. Ixi, então não mostra nada a ver. Não vai. Meu Deus. Eu acho que é... Aí, Aumentou. Oi, deu certo? Gente, tá bom assim agora? Deixa eu ver, tá bom assim? Pra mim tá bom. Dá pra enxergar. Um pouquinho mais. Gente, vocês estão vendo pelo celular, né? Acho que é da tela do celular que vai ficar pequeno. É, aqui no computador pra mim também tá bom. Quem tá pelo celular vai ficar difícil mesmo, por Quem dá causa... pro celular dá pra ampliar um pouco. Dar um zoom assim com os 2 dedos na tela de apresentação. Aí eu acho que dá pra enxergar. Vou aumentar mais um pouquinho aqui para ajudar quem tá no celular. A tela fica azul, eu saio, volto. Mas eu acho que mais do que isso vai me atrapalhar, Uhum. tá? Obrigada. Eu acho que já melhorou pro pessoal. Melhorou, né? Tá bom. Obrigada, pessoal. Então, de onde eu parei? Nos ícones, né? Vamos começar. A maioria das vezes, quando a gente vai para o laboratório de física experimental, a gente acaba anotando os dados na mão, certo? Então, você vai ter o seu caderninho lá, você tem a coluna X e Y, e você acaba anotando o nome na mão. É a forma mais rápida que a gente tem de colocar valores. Eu mandei lá na pasta, eu só vou minimizar aqui, lá no curso, várias pastinhas, né, de arquivos. Aí aqui dentro tem esse Reta 1 que eu coloquei em Excel, que é só para eu conseguir pegar os dados e não precisar digitar um por um. Então, quais são as formas que a gente tem para compor a tabela? Você pode criar uma tabela no papel e digitar um número por um, abrir na hora lá o seu computador, criar um Excel, simplesmente criar um Excel. Você seleciona só a primeira casa aqui da tabela e aí você cola. Tinha um texto na primeira linha. Esse texto vai atrapalhar a formação do meu gráfico? Vai. Então, você tem que vir aqui e deletar. Só que aí eu vou perder, eu não sei o que é meu X e o que é meu Y. Você pode colocar na mão aqui, ó. Então, aqui é time e aqui é absorbância, né, desse gráfico aqui em si. E aqui você pode colocar as unidades, ó, ele tá falando que é minuto e absorbância não tem unidade. Então, eu venho aqui com o direito e clico em deletar. E aí você tem os números. Igual eu falei, você pode ir complementando na mão, número por número. Essa é uma forma de você estar compondo a tabela. Qual que é a outra forma? Vou abrir outra tabela para ensinar. Eu tenho o arquivo que o Matheus fez lá e ele me mandou no Excel.
Por algum motivo, na hora que eu abro o Excel, ou eu não tenho Excel no computador, como que eu posso fazer? Eu venho em File, que é pasta, eu vou importar arquivo, e aí eu coloco esse single ESC22. Essa ferramenta do importar simples, ele também está aqui, tá? Você pode colocar o nome em cima, ó, import single ESC22. Ele tem a mesma função. E aí ele vai pedir para você ir lá pesquisar qual que é o arquivo que você quer. Então, qual que era? Construindo uma reta. E aí você pode ver que ele mostra todas as extensões, né? Todas as extensões. Então, a gente tem aqui um Excel normal, a gente tem um TXT e a gente tem um Excel que eles chamam que é um CSV separado por vírgula. Muitos equipamentos você também consegue salvar essa extensão, né? Aqui, ó, arquivos de valores separados por vírgula da Microsoft. Então, quando você tem aqui o Excel, se você vir aqui em salvar como, você tem, sei lá, você tem a opção de selecionar vários tipos de extensão e entre elas no Excel tem essa aqui, ó, CSV separado por vírgulas. Então, você pode criar o arquivo de Excel para esse CSV. Eu vou importar primeiro aqui, ó, o TXT. E aí lá ele importou. Quando você importa os dados, você tem um preview de como será a sua curva, o seu gráfico, tá vendo? Não sei se está muito pequeno, vou aumentar se melhorou, né? Você tem um preview aqui. Diferente, é o mesmo os dados, só que como eu coloquei manual esse daqui, ele não me dá um preview aí da curva. E esse aqui já dá. E aí ele já importa aquela primeira linha lá no lugar certo, né? Então, é uma facilidade que a gente tem. Eu vou importar o CSV separado por vírgula, somente para... Ele deu um erro, ó. Ele fala que está inválido, né? Então, é um arquivo inválido. Vou tentar de novo esse aqui. Também está inválido. Aí, quando dá esses erros, gente, de propósito, quando dá esses erros, é porque ele não está reconhecendo o vírgula, porque provavelmente o meu Orange pode estar em inglês, porque ele trouxe como ponto aqui, e não em português. Então, você tem que vir nessa outra ferramenta, que é importar múltiplos. Também tem aqui, em File, Import Múltiplos. Você também tem esse daqui. Por mais que é múltiplo, que você pode importar mais de um de uma vez, você pode importar também um só. Mas por que que tem que ser esse caminho? Porque na hora que você pede para importar, ele vai abrir outra janela. E aí as letras são pequenas, gente. Eu não consigo aumentar mais essa janela aqui. Eu peço desculpa. Não dá para dar zoom. O importante é esse aqui, ó. A estrutura dos dados e o que estrutura ela. A gente vai colocar quer semicon, quer, ou semicon não, quer vírgula, né, quer como. E aí você dá um ok. Gente, tá dando errado hoje. Ai, vamos solucionar isso de outra forma. Eu testei tanto. Por que que você não quer? Pausa no sistema. Não vou conseguir. Pelo menos o TXT deu certo. Vou pegar outro, sem ser esse da reta, pra ver se é... Bom. Gente, eu fiz todos esses testes. Só um segundo que eu vou resolver. Não, por que você vai fazer isso comigo? Não conversando comigo, né? Acontece, é AD. Eu treinei ainda. Ao vivo ainda? Ao vivo. Inválido. Por que ele está dando inválido? Não é para você dar inválido. Separado por vírgula.
isso mesmo. Testar de novo. Game over. Bom, para dar continuidade, na hora do intervalo, eu tenho que descobrir o que aconteceu, mas acontece. Mas se você abrir o arquivo, dá para copiar e colar. Mas o interessante de importar é justamente, gente, é a mesma tabela, só tem extensão diferente. Esse preview, eu queria mostrar para vocês o preview, tá? E também tem o ponto data, tem outros arquivos de equipamentos que ele reconhece. Então, essas extensões que o Orange reconhece para importar são muitos. Eu não sei por que está dando esse erro, tá? Era para importar. Ele não está deixando, ele só está deixando o ponto data e ponto txt. Enfim. Bom, vamos ao que me interessa, que é construir a curva, né? Então, vou pegar essa daqui que já tem no preview para vocês verem. Eu tenho que selecionar o X e o Y para estar fazendo o gráfico, e eu posso vir aqui em plot, que é plotar, e eu tenho essas múltiplas opções. Aqui no caso a gente quer linha, quer só símbolo e linha, né? Vou clicar aqui no símbolo e linha. Você tem essas opções aqui embaixo também, então vou colocar símbolo e linha, e aí você tem o gráfico assim. Ah, não gostei com linha, quero só o ponto. Só clicar no ponto que ele já te dá a visualização. Quero só linha. Aí ele te dá a visualização. Mas normalmente quando a gente faz ponto e linha, a gente deixa só o ponto e depois a gente vem aqui fazendo um fitting teórico para realmente mostrar qual é o ângulo, realmente essa regressão linear da curva, né? Então aqui no caso, está vendo que não é exatamente uma reta, que depois desse ponto aqui ele tem uma diferença de angulação. E isso eu fiz proposital para a gente estar mexendo, tá? Alguém tem dúvida nesse ponto? Gente, não? Por enquanto, ninguém. Tudo bem. Aí vamos supor aqui, que eu fiz 3 experimentos com o mesmo tempo, só que um era com a bolinha do peso 1, a bolinha do peso 2 e a bolinha do peso 3. Eu tô supondo, tô tentando imaginar experimentos de física, gente, que eu nem faço ideia. Então, vamos supor aqui que eu preciso colocar nesse mesmo tempo uma outra coluna. Então, eu posso vir aqui adicionar nova coluna e adiciono quantas colunas eu quiser. Observe que ele está adicionando somente coluna Y, né? Porque o nosso A vai ser o mesmo. Mas eu não quero que o A seja o mesmo. Consigo mudar esse aqui de Y para X? Consigo. Dou 2 cliques, ele mostra essa outra janela. E aqui no Designation, que é você dizer o que aquela coluna é, você consegue trocar. Tanto para X, para Y, para Z, para colunas de erro, que a gente vai aprender, para outros tipos de coluna que você precisa, tá? Eu vou continuar o Y aqui para a gente fazer. Então, vamos supor que esse meu tempo aqui foi exatamente o dobro. E aí eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que eu gosto muito, principalmente para quem trabalha com nota, que usa tabela para outras coisas. Ele faz algo semelhante ao que o Excel faz. Então, eu seleciono a coluna que eu quero, clico com o direito e venho nessa ferramenta aqui, ó, Set Columns Values. E ele vai te dar uma caixa para você estar manipulando matematicamente essas colunas. Então, eu quero que a minha coluna B seja multiplicada por 2. Então, vem aqui em coluna, ele te dá todas as colunas que estão nessa planilha. E aí a coluna, eu quero que a coluna B seja multiplicada. Aí são as funções de Excel, tá? O asterisco é multiplicação, o barra é divisão, eu tenho o subtração, que é o menos, e adição, que é o mais. E eu quero que isso seja vezes 2.
você pede para aplicar, ele já vai te dar os valores multiplicados. Eu vou vir na coluna D e vou dividir a coluna B, vou dividir agora por 2, só para a gente ter 3 colunas. E eu quero também fazer isso daqui em função de log, função de exponencial. É uma fórmula, eu posso fazer passo a passo da fórmula. Então, também vou vir aqui, vou colocar minha coluna B, e eu quero o log dessa coluna. Então, eu venho aqui em f de x, que são as funções. E ele te traz muitas funções, muitas. Vou dizer para vocês que eu conheço, assim, 10% dessa que é matemática, mas ela tem função estatística, de distribuição, de manipulação de dados. Eu nem sei dizer para vocês todos esses, o que eles fazem. Mas, ó, na manipulação de dados, para quem trabalha com áreas de banda, ele já traz aqui para você calcular a altura, meia altura de bandas. Você tem funções de fittings, que você pode usar crescimento exponencial. É muita equação, tá vendo? Daria para fazer um curso só de cada função aqui do Orange. E é isso que tem lá no YouTube do Orange Live. Para cada função desse, eles têm um vídeo explicando como usa. Então, aqui no caso, ó, são as matemáticas mais comuns. Então, eu tenho exponencial. Não sei se vocês estão conseguindo ver porque está lá bem embaixo. Eu vou aplicar o log. Ó. Então, ele colocou log e entre parênteses a coluna. É o que a gente faria na calculadora, em questão de linguagem matemática. E ele já traz os valores aqui. Aí eu vou pegar esses 3 valores que são positivos e vou plotar no mesmo gráfico. Então, eu vou vir no x e esses 3y. Vou selecionar e vou apertar a bolinha. Ele automaticamente traz cores diferentes. Eu vou ensinar como plotar as retas primeiro, para depois a gente pegar um momento só para editar. Só para eu ensinar como que a gente faz eles ficarem com uma cara mais bonitinha, tá bom? Qual outra forma que a gente tem de plotar junto? Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui já, né? Eu já plotei ele antes, na aula 1. Não deu tempo de terminar a aula, a gente voltou para outra semana e a gente fez a curva 2. Mas eu já tinha plotado a curva 1. Vou ter que fazer tudo de novo, né? Às vezes você já está com ela toda editadinha, tamanho de fonte, e aí você vai perder tudo aquilo que você já fez? Não necessariamente. Você pode vir aqui, só completa a tabela, você volta no gráfico. Vou só rapidamente colocar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ai, cadê você? Não tem. Olha lá, apareceu os números lá em cima. E vamos supor que a gente editou e deixou aqui. Ficou tão grande que eu não estou conseguindo enxergar as palavras agora. E vermelho. Ah, eu não quero perder essa edição que eu fiz. Então, vocês conseguem ver o número 1 aqui, no cantinho? Sim. Sim. Se a gente clica com o direito em cima, ele te dá várias opções. E entre elas, a importante é essa Plot Setup. Que ele vai te abrir outra janela. Ele jogou lá pro meu papel. Também não consigo dar zoom, não. O tamanho da letra não muda. E aí ele te mostra todas as tabelas ativas. A gente está trabalhando com a tabela 1, né? Que tem lá várias colunas. Então, a gente tem a coluna, todas as colunas, A, B, C, D aqui. E eu sei que eu quero que minha coluna A seja meu X, o gráfico que está lá já é minha coluna B. Então, eu quero que a coluna C seja adicionada, que ela seja meu Y. Aí eu adiciono. Aqui eu consigo escolher a forma. Eu vou deixar ela como ponto mesmo. E eu coloco aplicar. Aí vai aparecer aqui, ó, a segunda linha que eu coloquei. Mas se vocês observarem, ela tá comendo um ponto, não tá? O gráfico ficou fora de escala, porque esse ponto aqui é menor do que a intensidade desse ponto aqui. E agora? Aí o que eu faço é isso aqui, ó. É uma função de reescala. Ele automaticamente coloca na escala dos valores, ó. Vou clicar
ele ajustou. Quase uma mágica, né? Às vezes a gente sem querer dá zoom na página assim, né? Ah, eu quero ver aí, igual eu fiz agora. Sem querer, sumiu o gráfico. E agora? Muitas vezes eu fazia o gráfico de novo, porque eu não sabia dessa função, mas agora eu só sei que eu clico aqui, né? É bem mais prático, vamos dizer assim. Ah lá, sumiu, eu reescalo. Tudo bem? Então, essa ferramenta aqui é importante. E agora eu vou colocar a terceira, ó, 2 cliques. É a mesma tabela, book 1, só que agora o meu A vai continuar sendo no X, só que agora eu quero adicionar a coluna D. Aí eu adiciono, aplico, ok. Tenho as minhas 3 curvas, a gente só reescala, saindo aqui praticamente do mesmo ponto. Entendeu? É móvel, todas as legendas que eles colocam, você consegue mover, você consegue remover e você consegue aqui colocar novamente legenda que eu removi. Removida. Né? Você pode estar brincando. Aí, por exemplo, aqui eu não consigo estar rotacionando, né? Eu vou ensinar como rotaciona. Alguém tem dúvida de como colocar um gráfico em cima do outro? Ensinei 2 formas. Você pode fazer a tabela simplesmente selecionando, ou você pode só adicionar. Alguém tem dúvidas? Eu não. Estão Gente, conseguiu perguntando me... aqui no chat Ah, como seria fazer a somatória de uma coluna para outra. esse aí, ó, é exatamente o próximo ponto que eu ia ensinar aqui. Por exemplo, nesse caso, eu não fiz, vou até deletar essa daqui, eu não fiz massa 1, massa 2, massa 3. Eu quis realmente fazer uma triplicata. Eu peguei uma única bolinha e tentei avaliar em função do tempo a cinética dela. Então, eu vou ter 3 colunas que, teoricamente, teria que dar os mesmos valores. Isso a gente chama de, né, que a gente quer fazer a somatória, a gente quer fazer uma média delas. Então, se for só a somatória, eu só quero somar, é a mesma coisa. Ó, eu venho aqui em 7 valores, eu vou somar a coluna B mais a coluna C. Só somei. Isso aqui é uma somatória. Em vez de a gente ficar somando ponto por ponto, ele já somou pra gente, né? E é fácil de ver aqui, ó. 0,05 mais 0,1, 0,15. Somou certinho. E aí eu quero somar as 3 colunas. Posso fazer também. Então, coluna A mais coluna B mais... Opa! Mais coluna C. Então, você consegue somar todas. Consegue somar, consegue dividir por um número, consegue somar uma coluna ou outra. É só tomar a atenção de sempre estar selecionando aqui a coluna correta. Quando não tem nada escrito, ele aparece só assim, coluna, né? Só que ele tem as letras, igual na planilha de Excel. Porém, se eu coloco aqui absorvância 2, absorvância 3, uma coisa que ele não deixa fazer é colocar só número, pelo menos em algum momento, e nas outras versões, quem tiver, principalmente a 6, ele não deixa colocar só número aqui. Aí você tem que colocar alguma letra na frente. Aí é a mesma coisa, na hora que você for fazer o set, os valores aqui, ele tem... Ué? Porque eu não fechei. Agora apareceu. Aí tem as absorbâncias aqui, o nome que você dá nas colunas, tá bom? E é igual que eu tava falando. Às vezes você não quer só somar, multiplicar, você quer fazer a média. E é super difícil fazer a média na calculadora, porque você tem que fazer ponto por ponto. E aqui ele já te dá a média estatística mesmo, a média estatística. Que aí ele te dá o desvio padrão, você consegue ver regressão de curva, você consegue ver várias coisas estatísticas. Então, como que eu faço isso? É uma coisa que eu trouxe para vocês também, que a gente usa muito. Então, você vai selecionar a coluna que você quer fazer essa média. Se tiver mais colunas, você não precisa apagar elas. Você consegue trabalhar selecionando só aquilo que você quer. Aí você vem aqui nessa ferramenta, ó. Estatística. Estatística descritiva. E aí você tem colunas e linhas. No nosso caso, a gente quer fazer das linhas, né? Porque a gente não quer fazer a média
da coluna se tornar um valor só. A gente quer fazer a média dos 3 pontos na linha. Então, você sempre aperta em abrir o diálogo aqui, que ele vai te dar para você dar os parâmetros. Para início, pro básico, assim, vocês colocam em automático. E aqui são todas as partes estatísticas que você pode selecionar. O importante é a média e o erro, o desvio padrão, que a gente fala que é o standard deviation. Então, é o desvio padrão aqui, que é aquele error que a gente acha, ou aquele mais ou menos do lado de um número, é esse. Então, esses dois são os mais importantes para o básico que a gente precisa fazer. Então, ele já deu aqui, ó, a média dessas linhas e o erro. Para plotar ele, você vai selecionar o X e a média. Com o Ctrl, você aperta a primeira coluna, segura o Ctrl apertado e seleciona a segunda coluna. E aí eu quero o erro também, mas eu só vou mostrar para vocês primeiro sem erro. Tá vendo? Sem erro. E eu vou mostrar para vocês com erro. O erro aqui vai ficar gigantesco, porque esses valores eles estão mais 2 e dividido por 2, né? Então, assim, a escala de erro vai ficar gigantesca. Então, dá para ver que o erro tá bem grande, né? Por causa que é justamente, se vocês repararem, é justamente onde estavam aqueles pontos, né? As 3 curvas. Então, é assim que a gente plota gráficos com barra de erro, né? Através da média. Vamos supor que eu calculei na mão. O professor fez a gente calcular esse erro na mão, lá no laboratório, durante a aula, ele ensinou a gente a calcular esse erro. E aí a gente colocou os erros manualmente. Como que eu faço para ele aparecer? Vamos colocar um erro aleatório aqui, 0.02. Deixar uns erros menores, né? Porque ninguém merece um erro tão grande desse. E aí você tem que trocar aqui, ó. Esse y, ele vai virar o meu y erro. O erro dos meus valores de y. Então, você também consegue colocar manualmente quando você calcula isso na sala de aula. Então, vamos supor que essa daqui é a minha média e esse aqui é o meu erro. E aí eu peço para plotar, você tá vendo que agora os erros estão bem menores, né? É assim que a gente quer ver os nossos erros experimentais. Esses erros aqui a gente não espera obter, pelo amor de Deus. Então, vamos utilizar esses daqui. Alguém tem dúvida? Alguém quer dar uma pausa, respirar? Tô falando muito rápido. Para mim tá tudo ok. Então, vamos pro mais legal, que é deixar esse gráfico bonitinho, tá? Não sei por onde começar. Vamos começar por ele. Tem gente que gosta de gráfico aberto. Eu gosto do gráfico fechado. Então, na hora que você clica 2 vezes nessa lateral, tanto na de baixo quanto na de cima, ele vai abrir essa caixa aqui, que é para a gente estar manipulando os eixos. Você pode trabalhar com a escala. Gente, não dá para aumentar isso aqui. Desculpem. Quando você olha assim, eu não sei inglês, não sei o que é tick, o que é labels, ele mostra essa setinha vermelha mostrando exatamente o que é. Então, ele está mostrando que é os números da parte de baixo, que é o bottom. Então, ela está selecionada, porque tem valores aqui, e você consegue manipular. Você consegue manipular de que forma? Eu quero transformar o tempo aí, ou exponencial a terceira, você consegue dividir o fator aqui e mudar a escala de minutos para segundo, só manipulando aqui, ou ao contrário, por horas. Né? Então, você consegue multiplicar por algum exponencial. Quando você vai fazer em escala exponencial, o que eu aconselho ele reconhece o exponencial como a letra E, né? Como qualquer linguagem matemática, o exponencial é representado pela letra E. Então, colocar um número antes, o 1 para neutro sempre, e o exponencial que você quer trabalhar, sei lá, exponencial menos 3. Vou colocar aqui, ele dividiu, né? Ele divide aqueles valores com o exponencial à terceira, então você faz
Se é dividido por um número elevado negativo, você tem o aumento do número aí. Sempre pensar que ele está dividindo. Então, se eu colocar um mais aqui, ele vai diminuir o valor. E se eu voltar por um, ele volta para a minha escala normal. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa está trabalhando com escala muito pequena e você quer colocar em nano, você quer colocar em micro. Então, você consegue, em vez de manipular a tabela, você manipula só aqui já direto na escala da figura. Você consegue trocar a cor, tá? O automático sempre vai dar preto, mas se você quer fazer algo estilizado para trabalhar com apresentações de PowerPoint, você consegue trocar aqui os valores. Aqui de cima, a gente não tem escala em cima, então a gente não deixa aplicado. Outra coisa importante aqui que eu esqueci de mencionar é o tamanho. Quando a gente cola no Word, vocês vão ver que essa telona, o gráfico vai ficar pequeno. E se você coloca números muito pequenos aqui, fica ruim de visualizar. Eu coloco sempre 28 para cima. Principalmente quando eu vou colocar gráfico A e B. Eu sempre uso 28 para cima. Dá para você trocar o tipo de letra, tá? Arial. Você pode colocar em Times. Você pode colocar, em Times, né? Não ficou em Times. Pode colocar em Times para combinar com o seu texto. Se é uma apresentação, você pode colocar uma letra mais estilizada, se você conhecer já o nome. Deixa eu ver, eu gosto muito da Black. Mas tem aqui. Não vai ter. Aqui, a Black. Mas ela é boa para letra. Cadê você? Quem gosta de uma letra específica? Aí, ó, eu gosto sim. Nossa, tão bonitinho. Só que aí ela é menor. Aí você tem que aumentar, ó. Fica bonito, né? Fica diferente. Aí, ai, gente, eu tô rindo sozinho. Aí, aqui, ó, do lado de cá, né? Eu nem lembro mais. Coloquei 35. Quem lembra aí? Azul. A letra era o black. Cadê o black? Né? Aqui, black. Lá, eu seleciono o black, mas não vai pro black. Não quero deixar. Agora vai. Ficou bonitinho? Ficou bonito, mas Para relatório não, né? Para relatório normalmente a gente usa mais padrão, que é o Times New Roman ou o Arial. Esses são os mais padrões, vamos dizer assim. Então vou deixar no padrão para ninguém falar que eu estou incentivando a fazer relatório colorido. Né, Brito? o Neri falou que não gosta de frufru. Então, se o professor falou, vamos seguir o professor. Então, vamos voltar para o alto, mas eu estou explicando tudo que vocês podem fazer, tá? Para uma apresentação de congresso, aí depende muito do que vocês querem fazer mesmo. Mas o padrão, artigo, relatório, Times ou Arial. Uma coisa que, assim, que é importante, né? Aí, aqui, ó. Abrir ou fechar o gráfico. É critério. Isso daí, assim, muito seu gosto, do que você acha bonito. Algumas revistas científicas vão pedir um padrão. O que eu aprendi, eu acho que é válido, é você manter um padrão para tudo. Se o seu relatório tem 3 figuras, mantenha esse padrão nas 3 figuras, que vai ficar bem apresentado. Então, o importante aqui é a cor, a espessura desses tiquezinhos que eles mostram aqui. E se vocês olharem, sempre tem um grande, onde é o número, e um pequeno, onde não tem número, para servir como referência aqui na hora de você estar analisando o gráfico. Então, você pode trabalhar com eles. Eu quero que os majors, que são os maiores, fiquem out, que é o jeito que está. Ou eles podem ficar para dentro, ou eles podem ficar um para dentro e um para fora, ou eles simplesmente podem não aparecer, que não é o ideal nesse caso, porque você precisa de uma referência. Eu gosto para dentro. Vamos colocar. E esses pequenininhos, eu gosto sem. Eu gosto que fica assim. Mas é critério. Ficar os dois para dentro também fica bonitinho. Tá? É critério isso. Se algum professor exigir algum tipo de especificação. E aí em cima, ó. Tá vendo que tá vermelho aqui em cima, no top? Em cima não tem nada. Aí você coloca apresentar. No caso, nós não temos valores, o ideal é ficar sem nenhum tiquezinho, né? De ficar sem, ficar lisinho assim. Mas fechado.
Da esquerda, a mesma coisa. Como eu coloquei para dentro e nenhum no de baixo, eu vou colocar na lateral também. Então, você também tem aqui igual. E na direita, eu vou colocar 100. Eu gosto de gráfico assim, fechadinho. Mas vou reforçar sempre que é gosto, tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar com essa caixa aqui é a escala. Vocês estão vendo que o número 1.6, 1.4, 1.2 está muito perto? Às vezes é tanto número que ele colocou aqui que fica muito... E se você aumentar muito a letra também, vai ficar um em cima do outro. Então, você pode trabalhar no incremento dela aqui. Eu quero que fique a cada 0,4 pontos. Aí fica melhor, não fica? Embaixo a mesma coisa, tá de 50 em 50. Ah, não quero de 25 em 25. Aí fica tudo tumultuado. Ah, quero de 100 em 100. Nossa, ficou pouco, né? Tem muito ponto para pouco. Aí você vai analisando o seu do jeito, da melhor forma que você quiser. 50 ficou melhor, ok? Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, tô na minha escala horizontal. Os meus números são muito grandes e eu quero aplicar o log. Eu posso fazer o log sem precisar mexer na tabela? Posso. Aqui no tipo de linha, você consegue colocar log, probabilidade, tem muitas outras coisas. Você consegue colocar em ln, em log de 2, né? Na potência 10, vamos colocar. Aí ele colocou, lógico que os nossos valores aqui não precisava a escala log, então ele colocou em escala logarítmica e aqui embaixo, e aí fica um exponencial e não uma reta. Eu vou voltar para lá, colocar linear, e aí eu consigo estar analisando os meus gráficos sem precisar mexer em tabela, só manipulando aqui. Tudo bem? Essa time, número aqui, ele veio lá da minha tabela. Às vezes a tabela vai ficar assim, ó, umas letras, porque ele importou de algum equipamento, alguma coisa. Então, o que você pode fazer? Os órgãos mais atuais você consegue manipular isso daqui aqui, ó. Né? Através do tamanho, direto aqui, sei lá, colocar uma letra aleatória. Tá vendo? Já altera direito. Outra forma que eu acho melhor para manipular é você clica em cima com direito propriedade. Aí da propriedade, ó, a gente tem aqui essa caixa que você consegue trabalhar com toda a parte de formatação. Então, no caso, o time está escrito direto, ó, ele é esse símbolo. Então, vou apagar o símbolo e vou escrever de novo o meu time, ou vou colocar em português, né? Tempo, minutos, ou tempo barra minutos. A forma como você vai escrever aqui é também variável. O tamanho, vou colocar no 32. A letra vou mudar para times. Professor de times. Você consegue colocar em negrito, itálico, sublinhado. Você consegue manipular tudo. Só que aí o que acontece? Tá vendo que ele vai colocando, ele coloca códigos aqui. Aí eu não consigo simplesmente tirar o sublinhado. Eu tenho que vir aqui e apagar o código que ele me colocou. Ó. Aí você apaga o código. Às vezes você se estressa, é mais fácil apagar tudo e fazer de novo. Não é? Então, assim, é o básico, tá? Ah, mas na física a gente usa muito símbolo, é absorbância, é tempo, é ni, é várias outras coisas. Ele tem essa função, que é esse barra G aqui, que é esse tal aqui, ó, esse símbolo aqui. Se você colocar qualquer letra minúscula dentro, ele vai te dar os símbolos. Se tiver letra maiúscula, ele também muda os símbolos. Então, você acaba acostumando aqui, meio que teste. E na intuição, por exemplo, o A de alfa, o B de beta, né? Você tem um M de micro, então é meio intuitivo os mais usuais, assim. O lambda, né? Você tem o L, então você acaba achando mais fácil. Agora, se é uma letra grega mais difícil, aí você tem que ir testando. Mas tem todas, tá bom? Beleza. Opa, com o para trás. Ok.
Esse aqui é o minha escala, é a mesma coisa. Esse aqui eu vou digitar por fora, porque já tá com o nome certo. Opa. Eu quero um 32 também, assim mesmo. Ficou bom? Eu acho que ainda tá pequeno esse número aqui. Então, como que eu faço para editar, né, os pontos em si? Você clica nele e vai abrir outra janela. E aqui é o tipo de... Qual curva que é, né? Esse daqui é o erro, ó, se você colocar o mouse em cima, deve estar difícil para vocês verem. Mas se coloca o mouse em cima, ele mostra que é o Y erro, esse book aqui. E esse daqui é os pontos. Então, eu vou colocar um tamanho maior, sei lá, um 15. Ficou maior, tá vendo? E eu não gosto de quadrado, eu quero um pouco estilizado. Quero esfera com sombra. Eu achei esse tão bonito. Quero mudar a cor, então você vem aqui em cores individuais. O Orange não dá muita opção nesse caso de cores, mas para relatório que a gente normalmente usa aí o preto, azul e vermelho é suficiente. Então você tem o azul, tá? Essa aqui é a legenda interna. Sem querer eu deletei. E agora? Preciso saber o que é essa curva. É cinética? Né? Diferenciar essa curva. Então eu venho aqui em nova legenda. E ele vai me dar uma nova legenda para eu falar o que é essa bolinha azul. Então, a mesma coisa, clico com o direito em cima, propriedades, e eu vou apagar o automático e escrevo mini curso. Para ver o que significa, né? Mini curso 1. Para estilizar, vocês viram que ele tinha uma borda preta, né? Você pode deixar simplesmente sem borda nenhuma. Você pode ir aumentando o tamanho, o tipo de letra. Você pode também editar. Vou deixar o Arial só para ficar um pouco diferente. E aí você consegue... o que eu falo? Aqui, estilizado. Então, ele fala que ele pode colocar aquela linha preta, ele pode colocar com sombra, ó. Aí fica assim, mais estilizadinho. Você pode estar variando de acordo com o seu gosto, mas é aqui, nesse fundo da legenda, que você trabalha, né? Ficou lindo assim, mas aí teria que trocar a letra, né? Depende muito do que você quer fazer. Tudo bem? Entenderam aqui? Ah, mas eu tenho... É que agora tá tudo certinho. Vamos botar outra aqui em cima? Vou botar outra aqui em cima. Eu quero... Seja colunas. Ah lá, que eu falei pra vocês, né? Às vezes você já tem tudo editadinho, e aí você adiciona outro. Quando eu clico aqui em cima, ele vai me dar a opção, ó, de mais curvas, tá vendo? E aí agora eu seleciono, ó, essa daqui é essa minha azul. Tá tudo que eu editei aqui. E agora eu vou editar a segunda curva. Eu quero bolinha normal, só que agora eu vou colocar ela vermelha. Vou colocar 12, 15 ficou muito. Dá para editar o erro também, porque o erro tá ficando escondido, porque a gente aumentou a bolinha, né? Então você pode aumentar a espessura do erro, você pode aumentar aqui a largura do erro, mas como o erro era muito pequeno, tem que tomar cuidado pra gente, igual a gente fez nessa bolinha aqui, de deixar ela tão grande que ela tampou o erro, né? Então aí teria que fazer um teste. Tá ficando bonitinho? Você pode colocar fora. Agora vamos ao que interessa. Vamos salvar, né? Pra não perder isso daqui. E eu vou abrir um Word. E vou abrir um PowerPoint. Tudo precisando habilitar. Ok. Eu posso simplesmente vir aqui em editar, copiar página. Aí vocês podem ver que não é Ctrl+C.
tá? O copiar a página quando está em gráfico é Ctrl J. E simplesmente colar. Eu aconselho a colar direto no Ctrl V no PowerPoint, porque quando você clica no direito aqui, você consegue editar direto, ó. Eu vou deixar ele bem grandão, tá vendo? Ele não perde resolução, ele tem um fundo transparente, você consegue criar suas apresentações numa boa. E qual que é o importante? Que eu acho que todo relatório, as figuras têm que estar em PowerPoint também. Porque na hora que você cola no PowerPoint e você dá 2 cliques nele, ele abre o Orange para você. Ó, ele limpou toda aquela tabela, coluna, ele abriu simplesmente só o seu gráfico. Por quê? Putz, eu deixei passar que aqui, ó, esqueci de arrumar a coluna e ficou feio. E eu quero em 0,5 agora, 0,5. Aí eu edito de novo, só fecho, lá, salvou a minha modificação. Então, às vezes, você já trabalhou com 10 figuras, não sabe onde guarda o Orange, mas você tem o PowerPoint. Então, facilita muito também quando você vai trabalhar com outra pessoa. Em vez de mandar o Orange, mandar o PowerPoint com todas as figuras. É dicas, tá? Cada um acha melhor a sua forma. E no Word, a mesma coisa. Copiei, vou lá, dou um Ctrl V de colar. Ele também deixa a opção de você abrir, editar no Orange direto. Alguns acabam se atrapalhando em trabalhar nessa maneira no Word, porque ele está em cima de texto, ele cai. Depende muito do Word, tá? Porque você consegue vir aqui trabalhar com formatar a imagem e você consegue colocar ele em cima, do lado do texto, e o certo é o alinhado, porque você consegue vir aqui e escrever normalmente. O seu gráfico, né? Figura X, a BNT agora pede o nome de figura em cima, mas aí é outra aula. Então você tem aqui, e você também pode colar diretamente como figura, né? Se você colar especial aqui e pedir para colar como objeto, aí você já perde a opção de manipular ele. Quando você vai mandar um arquivo para um congresso, um arquivo que você não quer que a pessoa tenha acesso a os dados base, aí você cola como figura, que aí ele perde esse link. Por quê? Ó, se eu clicar, às vezes eu acho relatórios na internet de outras universidades assim, e tá com o link. Só que, mas e aí? Eu não consigo copiar os dados aqui, vou ter que ficar olhando? Não. Quando você clica na figura, ele vai abrir para você editar, ele mostra isso aqui, ó. Mostrar workbook. Workbook aqui embaixo, ó. Workbook. E ele te dá todos os dados que foram utilizados para fazer aquele gráfico. Então tem que tomar cuidado quando você vai deixar o seu arquivo de domínio público, se você quer ou não que eles tenham acesso à base dos dados. Então, se você não quiser, cola como figura. Se você quiser que a pessoa que vai olhar seu trabalho tenha a base dos dados, você cola como Orange normal. Beleza? Gente, beleza? Beleza. Muito rápido, e aí, tô pegando. O Rafael falou que se poderia repetir. Qual parte? Então, não sei. Como posso fazer mesmo para copiar e colar no PowerPoint? Normal, vem aqui. Editar, né? Edite, copiar página. Aí você abre o PowerPoint e cola normal. O colar aqui, o Ctrl C, o Ctrl V normal, e você colou, tá? Se você não quer que ele tenha acesso ao link, aí você vem em colar como imagem, e aí ele cola essa coisa gigante, porque a resolução do Orange é grande. Você só ajusta o tamanho. Beleza? Algumas revistas pedem essas imagens de alta resolução. Você tem que mandar o gráfico em 300 dpi.
Se eu colar no Orange ou quando eu colo no PowerPoint, ele perde essa resolução. Então, você tem que salvar direto aqui no software, né? Então, você vem em File, Export, File, Export. Aí você vai escolher o tipo de imagem que você quer. O mais comum é o PNG ou o JPEG. Você vai escolher a pasta que você quer que salva. Vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo. Curso de órgãos. Ok. E aí, aqui embaixo, na hora que você seleciona o JPEG, ele te dá mais informações de qualidade de imagem. Então, você consegue mudar aqui, alterar os DPI de 72, que é uma baixíssima resolução, até 1200. Normalmente, 300 DPI é o que eles mais pedem. E aí, se você quer em cor, você pode colocar em escala de cinza, mas como está colorido, a gente salva. E aplica, aperta um OK, ele vai salvar a imagem pra gente. Deixa eu ver se eu abri a segura certa. Ah lá, salvou como imagem. Você pode copiar daqui e colar no seu trabalho normalmente também. Só que aí ele não vem com fundo transparente, tá vendo? Ele vai estar com fundo branco. Quando você cola direto do Orange, ele já vem com fundo transparente, mesmo que você cole como figura. Esses são truquezinhos. Tudo bem? Vocês querem dar uma pausa de 5 minutos? Porque agora eu vou ensinar a fazer, quem não tiver mais dúvidas, eu vou ensinar a fazer o fit. Aproveitar que a gente já tá aqui na reta, um fit de reta, né? E depois a gente vai para gráfico de barra, de pizza, a gente vai começar a entrar nos mais intermediários. Então, vai fazer uma pausa de 5 minutos? Se vocês quiserem. Eu acho que é bom, né, pessoal? 5 minutinhos para ir no banheiro, beber uma água. É, o coffee break, né? É o coffee break virtual aí. A gente volta às 3h25? Pode ser. Então, 3h25 a gente volta.